sistema capitalista é um sistema mundial, hoje, né? A imensa maioria dos países do mundo são países capitalistas. A gente tem uma divisão internacional do trabalho capitalista. Aí eu vou te dar 2 exemplos do que é a divisão internacional do trabalho capitalista. Significa basicamente assim. Hoje, todo mundo já ouviu falar do chocolate suíço ou do chocolate belga, né? Que é um dos mais vendidos do mundo, procurados do mundo e por aí vai. Só que assim, não nasce cacau, nem na Suíça, nem na Bélgica. Onde é que nasce cacau para fazer o chocolate? É fundamentalmente na Costa do Marfim e alguns países africanos e também na América Latina. Como é que funciona? A Costa do Marfim você tem hoje 4 milhões de pessoas que vivem da agricultura familiar plantando cacau e que vivem na miséria. Sim. Esse cacau, ele é comprado por empresas suíças e belgas por um preço definido pelas empresas que controlam a cadeia produtiva, né? Então os agricultores vivem ali na miséria, comendo um pão que o diabo amassou. É provável, inclusive, que morram sem nunca provar um chocolate, diga-se de passagem, porque estão na miséria. E aí esse cacau é levado para a Europa, processado lá, transformado em chocolate e comercializado globalmente com lucros exorbitantes para os donos dessas empresas, os acionistas, os CEOs, os controladores. Num dia que apareceu um governo da Costa do Marfim dizendo assim, ó, a gente quer acabar com isso, a gente quer aumentar o valor pago pelo cacau nosso produzido e a gente decidiu que a gente vai usar nossas terras mais férteis não para plantar cacau, para abastecer a cadeia de suprimento de vocês, mas sim para plantar o que o nosso povo precisa para combater a fome, já que metade da população da Costa do Marfim está passando fome. No dia que isso acontecer, o governo da Suíça, o governo da Bélgica, junto com a própria União Europeia, vai ameaçar de sabotagem, vai ameaçar de bloqueio econômico, vai ameaçar de golpe de Estado, vai tentar assassinato, etc, etc, etc. Então, assim, não dá para dizer que o capitalismo é bom quando existe uma divisão internacional do trabalho que está cristalizada em relações de poder desigual do ponto de vista econômico, tecnológico, militar e diplomático, onde quem está por baixo vai continuar por baixo do ponto de vista de países, de povos, porque existe violência. Existe golpe de Estado, existe assassinato, existe sabotagem, existe bloqueio. Outro exemplo bem didático, veja, a França é um país riquíssimo, né? As ex-colônias da França, ali do Sahel, da África Ocidental, são os principais fornecedores de urânio para a França, né? Porque a estrutura de produção de energia elétrica da França é basicamente energia atômica. Aí você tinha países como o Níger e o Mali, países miseráveis, com a maioria da população vivendo na pobreza, com fome, no analfabetismo, sem saneamento básico, sem acesso à água potável, e aí 50% de todo o urânio usado para produzir energia elétrica na França vindo do Níger e controlado por empresas francesas. Aí teve uma rebelião militar no Níger agora, uma das primeiras questões colocadas foi rever o preço do urânio vendido à França. Vendido não, né? Expropriado na prática. A primeira coisa que o presidente Emmanuel Macron fez foi ameaçar de uma invasão militar, o Sahel. Foi dizer que quer jogar as tropas francesas, né? Para invadir o Mali, o Níger e a Burkina Faso, e o Comando Militar dos Estados Unidos da África, que eu acabei de esquecer a sigla em inglês, mas tá lá, chegou a fazer pressão também e falar de ameaças, de invasão militar. Então veja, esse é o capitalismo no âmbito global. No capitalismo nem todo mundo pode produzir computador. Por essência um sistema desigual. Tem um economista coreano que lançou um livro chamado Chuta na Escada. Chuta na Escada é uma expressão do economista alemão chamado Friedrich List, que ele, teorizando sobre o desenvolvimento econômico capitalista dos países, ele diz o seguinte: os países capitalistas que atingem o desenvolvimento industrial, a partir do momento que eles atingem o desenvolvimento industrial, estabelecem uma relação em que, por exemplo, país A é um país industrializado, poderoso do ponto de vista econômico, e que produz bens complexos, manufaturados, e vende para país B, que é um país pobre, desindustrializado, que vende produtos primários, commodities. O país A, ele tem todas as condições econômicas, políticas, militares, tecnológicas, diplomáticas, de manter e de eterno esta relação. Então, assim, não é coincidência que os países que são considerados países de primeiro mundo, ou um termo mais cientificamente correto, países centrais do sistema capitalista, são países que saíram na frente na corrida colonial lá no século XV e século XVI, e que no século XIX tiveram condições, no caso da Alemanha, de consolidar sua união nacional e desenvolver seu processo industrial e não foram colonizados por ninguém. Então, basicamente, a divisão internacional do trabalho entre países dominantes e países dominados é a mesma há mais de 200 anos, salvo exceções. A China se libertou da colonização, ascendeu, a Coreia do Sul ascendeu, mas assim, salvo exceções, a divisão é a mesma. Então, assim, do ponto de vista global, não dá para falar em igualdade de oportunidades ou possibilidades para o capitalismo. Estatisticamente falando, se você nascer na Bolívia, se você nascer na Angola, se você nascer no Moçambique, se você nascer no Peru, se você nascer no Nepal, se você nascer no Sudão, estatisticamente falando, a chance é você nascer, chances altíssimas de morrer antes de completar 2 anos, mortalidade infantil, e se você conseguir superar o risco de mortalidade infantil, a perspectiva, estatisticamente falando, é que você vai ter uma vida miserável, sem oportunidade educacional, passando fome, e vai morrer antes dos 60 anos.
depois de uma vida de exploração desgraçada. Então, assim, esse é o capitalismo no plano global. E aí, veja, é simples e objetivo. Não é questão de ser mal ou ser bom, pensando individualmente em cada empresário, cada presidente, cada CEO. A questão é o seguinte, o sujeito tem um negócio que é lucrativo e o negócio dele é lucrativo porque tem 4 milhões de camponeses plantando cacau e passando fome. E aí, assim, não é questão de ser bom ou ser ruim, é uma estrutura objetiva. A taxa de lucro dele depende daquela divisão internacional do trabalho que diz que o camponês da Costa do Marfim tem que passar fome produzindo um cacau e recebendo um valor irrisório. Se isto for mudado, aquele capitalista da Bélgica, da Suíça, sua taxa de lucro vai ser afetada. Então aqui é uma estrutura econômica objetiva, não é problema de pessoas. O próprio Marx, no livro 1 do Capital, ele fala assim, eu não debato com pessoas, as pessoas são suporte das estruturas. Eu estou fazendo um debate aqui sobre estruturas historicamente constituídas socioeconômicas de relações de produção e de propriedade. Então isso por um lado, do ponto de vista internacional. Do ponto de vista nacional, qual é a realidade brasileira? A realidade brasileira, ele pode pegar 2 exemplos básicos, bem clichêzão. Primeiro exemplo básico, o Brasil é a agricultura mais competitiva do mundo, né? A gente está em Minas Gerais. Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil e o Brasil é o maior produtor exportador de café do mundo. Então, assim, a gente está na agricultura mais produtiva do mundo. Dito isto, milhões de brasileiros passam fome. E quando a gente fala passa fome, a gente está falando do conceito de fome epidêmica. O que é o conceito de fome epidêmica? É quando você não consome o conjunto de calorias necessárias para simples reprodução biológica. Né? Então você vai morrer passando fome, definhar. Mas tem um conceito de fome endêmica, que é quando você tem um nível de renda tão baixo, uma dificuldade tão sistêmica de acesso a alimentos, que você come, supera as 2.000 e tantas calorias que você precisa por dia, mas você não tá saudável, você tá comendo mal. Então, por exemplo, uma família trabalhadora que tem um pai, uma mãe e um filho, e que tem uma renda de um salário mínimo, eles vão conseguir comer manhã, tarde e noite. Pão com ovo, cuscuz, salsicha, conserva, miojo. Mas assim, isso é saudável? Não, veja, isso é a realidade brasileira. O Brasil é o país em termos de disponibilidade de recursos, de possibilidade de agricultura, deve ser um país melhor do mundo. Disponibilidade de sol, disponibilidade de terra fértil, disponibilidade de água. Aí tem meia dúzia de barão do agronegócio, que tá desmatando tudo, destruindo rios, poluindo, atacando indígena, atacando quilombola, atacando camponês para plantar soja. Soja para quê? Para engordar porco na Europa e na China. Aí recebe bilhões de lucro, não paga imposto sobre lucros e dividendos, paga um dos menores ITRs do mundo, ITR é Imposto Territorial Rural. A alíquota do ITR no Brasil é a menor de toda a OCDE. Pra você ter uma ideia, o IPTU de São Paulo de um ano arrecada mais que o ITR do Brasil inteiro. E o povo brasileiro passando fome. Um dos motivos disso é que nos últimos 30 anos a área disponível para cultivo de arroz e de feijão, por exemplo, vem diminuindo. Arroz, feijão, macaxeira, tomate, melão, etc. Vem diminuindo para plantar soja, para plantar cana e milho, tudo para exportação. E aí, veja, isso é bom? Como assim isso é bom? A gente tem um país que tem uma disponibilidade absurda de recursos naturais, que não tem dificuldades. A China, só 13% do território da China é agricultável, aquilo ali é coberto de montanha e os solos, inclusive, são pouco férteis, né? Então a China, por exemplo, resolveu um problema de fome que a gente não resolveu. Sabe? Então, como é que o capitalismo é bom se não garante nem alimento? Isso por um lado. Aí vamos para outra coisa básica, casa. Hoje, no Brasil, 40 milhões de brasileiros ou não tem casa ou moram em situação precária. Sendo que o Brasil, vamos comparar, por exemplo, com o caso o Japão, que é um negócio montanhoso, uma ilhazinha desse tamanhinho, lamentável, cheio de terremoto, cheio de BO e tal. O Brasil não tem esses problemas de ocupação territorial, né? 40 milhões de brasileiros, pô, tem uma casa digna pra morar. Eu morei numa casa na favela da Borborema por quase 20 anos. Todo ano, religiosamente, quando chovia, alagava a minha casa. Até que um dia, depois de 10 anos morando lá, minha mãe fez um batente na frente, né? Contratou um pedreiro, fez um batente na frente de 1 metro. Subiu a casa e depois colocou um batente assim na porta pra ver se a água não entra. A água começou a minar por baixo. Foi 20 anos. Todo ano chovia, alagava. Aí a gente tinha aqui, como a gente fala em Recife, trepar os móveis, pegar uns tijolos, aí colocava o fogão em cima do tijolo, a geladeira em cima do tijolo. E quando chovia, a gente não dormia, com medo de alagar a casa, queimar os móveis, perder as coisas e por aí vai. Então veja, como é que o negócio é bom se ele não garante comida e casa? Porque assim, é o começo da conversa, né? Comida, casa, saúde e educação. É o começo da conversa, né? Para aí você pensar em outras coisas, em outros objetivos, em outras possibilidades de progredir na vida. Nesta lógica produtiva, mesmo a gente tendo uma geografia excelente, obrigado, para transporte sobre trilho, para moradia, para tudo isso, a gente vai continuar vivendo esse inferno urbano com um engarrafamento monstruoso, sem metrô, sem trem, não sei o que, com 40 milhões de pessoas sem ter uma casa digna para morar. Eu te convenci? Não, cara, são argumentos maravilhosos, é interessante e é quase palpável quando você pontua, quando você explana tão bem sobre o assunto. É bem legal de entender isso.